Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Kenichi, Demi Gutiste de Cipri, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Kenshi618. Links na descrição do vídeo. O shinobi mais forte da história. Capítulo 26 – Pecados do Pai. Normalmente, Naruto estaria batendo os dentes quase a ponto de roer um membro ao ser forçado a ficar parado enquanto uma história dessa magnitude envolvendo seus pais era contada a ele, mas com o que ele havia recebido em relação à mistura de chá, ele era nitidamente mais agradável. Ficou claro que, ao observá-lo por um longo período de tempo, Hayato sabia como o menino se comportava bem o suficiente para ter isso preparado para ele. Assim, ele tinha toda a atenção de Naruto, e ele não poderia, em sã consciência, deixá-lo esperando com esta informação importante. Com um suspiro, o imponente lendário mestre de artes marciais loiro pela primeira vez sentiu sua idade quando mergulhou na explicação. Eu tive vários desentendimentos com a organização de Konogakakure desde os tempos da minha juventude. Não sou estranho a eles e seus caminhos, mas 1 década e meia atrás, encontrei um homem que mudou meu ponto de vista sobre eles. Minato era um pouco estranho no que diz respeito aos ninjas. Ele cometeu assassinatos contra VIPs de alta classe e nunca tentou ferir mais pessoas do que o necessário para completar suas missões, mas quando se tratava de eliminar alvos de natureza habilidosa, ele preferia combatê-los de frente. Foi assim que os dois originalmente se cruzaram. Foi assim que Minato conheceu Akizami originalmente em diferentes circunstâncias em outros lugares. E não importa o quão terrível a batalha parecesse, o homem sempre tinha um trunfo na manga para, se nada mais, permitir que ele escapasse ileso na maior parte do tempo. Você sabe, Minato nunca perdeu para Akizami. Hayato lembrou com uma risada, na época em que ele costumava viajar para aprender as formas mais verdadeiras de Jiu-Jitsu, os dois se enfrentaram mais do que o normal. Sua idade naquela época, talvez mais próxima da de Shigure. Meu velho enfrentou Akizami e nunca perdeu. Naruto pensou consigo mesmo antes de estufar o peito com orgulho. Quero dizer, claro que meu velho nunca perdeu para Akizami. Era uma espécie de reminiscência de como você costumava lutar contra Mil, elaborou Hayato. Mesmo no início, quando Akizami o superou, ele encontrava uma maneira de escapar sem perder. Imaginar a pura habilidade necessária para ele se desenvolver o suficiente para realmente começar a ganhar durante o retorno de Akizami em relação à sua maestria. Um sentimento de respeito mútuo se desenvolveu ali, já que nenhum dos dois realmente lutou para matar o outro. A primeira batalha durante as atribuições de Minato que os atraiu, uma rivalidade se formou e, eventualmente, eles lutaram entre si simplesmente para se desafiar. O mestre de Jiu-Jitsu filosófico viu algo diferente em Minato e fez amizade com ele. No entanto, isso foi antes de seu tempo em Ryozanpaku como membro residente ser oficial. Não demorou muito tempo depois, quando o próprio Hayato começou a ter desentendimentos com Minato. Há cerca de 17 anos, coisas começaram a acontecer em toda a região que pareciam muito precisas para serem orquestradas por Yami, mas os alvos eram pessoas que Yami teria perseguido, disse Hayato, bebendo profundamente seu próprio chá enquanto ajudou a agitar sua memória, bem como permitir que as palavras fluíssem mais soltas. Era um relaxante e estimulante cerebral, assassinatos, mas o único sinal revelador de que alguém causou diretamente as mortes foram as leves marcas em espiral do tamanho de uma bola de beisebol nos corpos dos mortos. Rasengan, Naruto disse, olhando para sua própria mão. Ele sabia como o jutsu funcionava. Nenhum sangue. Sem feridas visíveis. Tudo o que deixaria seria um hematoma em forma de espiral no ponto de contato. Essa é a jogada do papai. Teria sido uma informação bem-vinda quando ele estava aprendendo. Mas por outro lado ele sabia por que Jiraiya não tinha contado a ele. Coisas mais importantes estavam acontecendo, e se Naruto soubesse que Minato havia criado o Rasengan, ele teria insistido nisso e impactado fortemente a eficácia de seu treinamento. Realmente, Hayato confirmou com um pouco de alegria, realmente, um movimento genial. Você não se importaria de me mostrar para que eu pudesse usar a engenharia reversa? Não! Naruto gritou antes de perceber com quem ele estava gritando, cobrindo a boca imediatamente ao fazê-lo. Você não pode culpar um velho por tentar. De qualquer forma, não demorou muito para que eu o procurasse para impedir que esses assassinatos ocorressem. Eventualmente eu o encontrei, mas ele fugiu imediatamente, e ele era mais do que rápido o suficiente para escapar a cada vez.
Ele tinha um Seki muito poderoso e normalmente podia me sentir chegando literalmente a 1 milha de distância. Assentindo, ainda havia coisas que Naruto sentia que estavam no ar. Tudo isso estava muito bem, mas se tudo isso fosse o caso, isso não era apenas mais uma razão para eles não gostarem dele? Eles não estavam tentando fazer dele um ninja anti-ninja, estavam? Porque embora ele pudesse não ter gostado do sistema de Konoha e procurado mudá-lo para que todos não tivessem que se esconder e morrer no escuro, ele não iria virar as costas para o estilo de vida completamente. Nunca. O sorriso que ele constantemente tinha no rosto quando eu o via era algo irritante, relembrou Ayato, apertando a mão esquerda de raiva mesmo então, pensar que um jovem iria sorrir ao pensar em me enfrentar. Ele não estava quase envelhecido o suficiente para desfrutar de tal batalha. O medo era a única emoção razoável que ele deveria ter sentido. Ele rapidamente se acalmou ao ver Naruto enrolado em um canto, armado até os dentes para garantir, mas nós nunca trocamos os punhos pessoalmente. Ano e meio depois que ele apareceu. Flashback, 11 anos antes. De vez em quando, Ayato achava necessário levar sua neta de 5 anos, Mil, ao parque. Não era justo mantê-la em casa ou viajando com ele o tempo todo e não dar a ela algum tempo para agir de acordo com sua idade, mesmo que fosse apenas algumas horas de vez em quando. Sentado em um banco a uma curta distância, ele sorriu para si mesmo ao ver a garotinha loira nos balanços, se divertindo apesar do fato de que ela provavelmente era capaz de pular tão alto quanto o balanço poderia levá-la em seu ápice absoluto. Fazia bem ao seu coração vê-la ser a criança que era, em vez da guerreira em que ele foi forçado a transformá-la. Pela primeira vez não era sobre as artes marciais. Hoje não. E ela foi rapidamente acompanhada por um jovem com cabelo amarelo espetado, de pé no assento de um balanço ao lado de Mil enquanto ele se balançava alegremente no ar. Bem, ele não era um presunçoso fulano de tal? Ele não parecia ter muito medo de se machucar. Havia algo sobre ele embora. Aquele garoto. Ayato pensou consigo mesmo, observando de perto o garoto que havia se juntado a Mil ruidosamente na brincadeira. Ele se parece exatamente com o ponto. Olá Furinji-san. Adorei te encontrar aqui. Virando-se para a direita, Ayato disfarçou sua completa surpresa ao encontrar Namikaze Minato sentado a apenas 30 centímetros dele no mesmo banco. Apesar de sentar pelo menos 2 cabeças mais alto e ter pelo menos o dobro do tamanho de Minato, o jovem loiro não parecia nem um pouco abalado por estar tão perto. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Você tem muita coragem de se mostrar para mim em plena luz do dia, Namikaze, disse Ayato, mantendo um tom civil apesar da mordida em sua voz. Seja grato que estes não são os velhos tempos. Um ninja como você poderia ter nunca mostrou seu rosto à noite e depois o fez durante o dia e saiu ileso. As artes ninja não podem existir na Idade das Trevas para sempre. É tudo uma questão de progresso, disse Minato, observando seu clone em miniatura brincar com a neta de Ayato. Você tem uma criança muito especial lá. Você deve cuidar bem dela, mas tenho certeza que você já sabia disso. Você está ameaçando minha família? Foi uma tentativa fracassada de ler as linhas que não estavam lá. Minato ignorou a intenção subjacente e simplesmente olhou para Ayato por uma fração de segundo. Não estou aqui para brigar e não faço ameaças. Só estou aqui para levar meu filho ao parque. Se nós inimigos, tudo bem, mas eu gostaria de manter as crianças fora disso. No que me diz respeito, este é um terreno neutro, como em qualquer outro lugar onde nossos filhos possam acabar até novo aviso. Aqui eu não sou um shinobi, e você não é um ancião de Ryozanpaku. Eu sou um pai e você é um avô. Em qualquer outro lugar, e podemos nos sentir livres para tentar arrancar a cabeça um do outro. Isso foi razoável. Assim, ficou firmemente estabelecido que o parque era um lugar de paz entre eles, e o mesmo valia para qualquer momento em que Naruto ou Mil estivessem presentes, especialmente quando ambos estivessem. Flashback final. 20x. Do lado de fora da porta, Mil soltou um suspiro suave de onde ela estava sentada e tentando ouvir furtivamente com Kenichi, Shigure, Apachá e Sakaki. É assim que eu me lembro de Naruto-kun. Eu me lembro daquele parque. Eles se encontravam apenas algumas vezes, uma vez por mês, mais ou menos, mas ele normalmente era o único garoto que estava sempre lá para brincar. Ele também se recusou a aceitar que ela era mais forte do que ele na época, o que levou a muitos jogos desequilibrados do Rei da Colina. Mas menos de um ano depois ele simplesmente não voltou mais. Ela nunca soube o sobrenome dele, e seu treinamento se intensificou.
Ela se esqueceu de seu amiguinho no parque, pois suas habilidades foram forçadas a melhorar. Espera, então você pode se lembrar de mim quando me viu depois que você só me viu uma vez antes, mas você não conseguia se lembrar dele e você realmente costumava brincar com ele? Kenichi perguntou incrédulo, fazendo com que a garota corasse de vergonha, mas isso é loucura. O pai de Naruto costumava ser um inimigo de Ryo Zanpaku. Não é de admirar que o ancião chutasse tanto seu traseiro sempre que ele vinha aqui. Aquele era o ancião pegando leve com Naruto. A Pachai apontou alegremente. Naruto não teria sobrevivido a um chute na bunda, apa. Sakaki soltou uma risada latindo em concordância. O velho não guarda rancor contra as famílias das pessoas que eram seus inimigos. Isso foi antes do meu tempo aqui, mas tenho certeza disso. Kenichi franziu a testa em pensamento. Não que ele tivesse um problema com Naruto ouvindo essas coisas sobre sua família, mas por que agora? Qual foi o raciocínio para isso? O ancião geralmente tem uma razão para tudo, mas não vejo qual é o ponto agora de todos os tempos. O que aconteceu ou mudou? Por que não mais tarde? Por que não antes, na verdade? Naquele momento, o poderoso punho de Ayato perfurou a porta de correr de seu quarto, assustando cada um dos bisbilhoteiros. É bastante impróprio ouvir as conversas privadas dos outros. Kenichi rapidamente se viu como o único deixado na frente da porta devido à saída dos outros, a quem ele rapidamente escapou depois. A última coisa que ele queria era enfrentar a ira de Furinji Ayato, isso e perturbar seu amigo ao ouvir informações privadas. Principalmente o segundo, claro. 20x. Sentando-se em seu lugar original, Ayato suspirou e balançou a cabeça. Todo mundo aqui é tão intrometido, ele meditou antes de encolher os ombros. Ele substituiria aquela porta mais tarde. Independentemente disso, com o passar do tempo, comecei a perceber que minha suposição original de seu pai estava errada. Naruto deixou escapar em confusão. Errado como? Ele não era o tipo de cara que você pensava que ele era ou algo assim. Por assim dizer, Hayato disse vagamente, suas ações não foram sancionadas por Konogakakure. Todos os assassinatos que ocorreram após sua mudança para nossa cidade, tudo que às vezes o colocou em desacordo com o lado Katsujinkin de artes marciais, eles eram para o bem de outra parte menos moralmente cinzenta do que o lado shinobi das coisas. Tentar adoçar isso apenas o deixou enviando a conversa em círculos. Ficar enrolando não adiantaria nada, então Ayato decidiu simplesmente sair com isso. As ações de seu pai foram para desertar para Yami. A indignação foi a primeira coisa a preencher o coração de Naruto. Claro, ele não tinha mais amor legítimo pela pátria, mas ouvir que seu pai era basicamente um traidor de seu modo de vida, basicamente poderia ser resumido como palavras de luta em qualquer dia da semana. E tudo isso aconteceu enquanto ele morava com um homem? A mãe dele sabia? É verdade que Kushina era geralmente aquela com quem Naruto passava o tempo em casa, já que Minato fazia a maior parte das viagens, mas isso significava que ela também estava nisso? Mesmo assim, ele podia ver o belo rosto de Kushina em sua mente tão claro quanto o dia. Ele se lembrava do quanto eles se importavam um com o outro. Minato não teria escondido nada dela. Ela sabia. Naruto sabia que sim. Ayato viu Naruto franzir a testa, mas aceitar o que estava sendo dito. Ele só aceitou isso com tanta facilidade porque não sentia que Yami era tão perverso ou mau, e ainda não conhecia toda a história. A última coisa que ele queria era irritar o menino, mas precisava contar mais. Eu não sei exatamente quando, mas Minato efetivamente se tornou um membro de Yami. Ayato relembrou de memória. Ele nunca pareceu se encaixar com o que normalmente se esperaria de seus membros, mas sua habilidade se tornou tão grande que ele foi considerado um dos melhores exemplos de lutador que existiu. Ele era tão poderoso, mas tão jovem que o céu ainda era o limite para ele. Naruto percebeu que no momento em que Minato realmente se tornou ativo com Yami, ele foi enviado para a pátria para seu treinamento. A retrospectiva teria dado a ele algum tipo de perspectiva sobre o que ele tinha visto se seus pais tivessem feito algo relacionado a Satsujinkin que ele não teria feito na época se alguma coisa tivesse ocorrido na frente dele. Eu viajei o mundo com Mil, enquanto os mestres de Ryo Zanpaku na época se preparavam para lidar com o único membro de Yami que conhecíamos na cidade conosco. Minato nem precisa dizer, após meu retorno, era mais como uma aura de espera tensa. Esperando que algo aconteça, que um movimento seja feito. Mas nada aconteceu como eles esperavam. Até hoje, Ayato não tinha ideia de como não viu a verdade antes que fosse tarde demais.
Ele mesmo tinha suas próprias noções preconcebidas do arquétipo ninja que o deixavam inconsciente do que estava acontecendo, mesmo com suas décadas de experiência e sabedoria. 20x. Então os pais de Naruto eram os bandidos? Kenichi se perguntou em voz alta enquanto ele e Mil estudavam para os testes na sala comunal com os mestres. Ele não conseguia se concentrar nos trabalhos escolares depois de aprender essas coisas, e isso fez pensar em outra coisa. Espere, se eles não estão mais vivos, isso significa que... Ele teve que parar sua própria linha de pensamento. Os mestres de Ryosanpaku ou qualquer artista marcial Katsujinken não matariam ninguém, mesmo o pior dos piores. Tendo visto onde seu pensamento teria terminado, Mil balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Posso dizer honestamente que o que quer que tenha acontecido não teve absolutamente nada a ver com nenhum dos mestres aqui. É verdade, disse entrando em Akizami, entrando na sala e sentando-se no tatame ao lado de Shigure no chão. Sabe, eu conhecia o pai de Naruto muito bem. Eu o teria considerado um amigo meu se nossa base e princípios não conflitavam tanto. Como em Katsujinken versus o que Minato era. Shigure já sabia a maior parte disso, e foi por isso que ela não reagiu. O fim de Minato e Kushina. Akizami disse para si mesmo mais do que qualquer outra pessoa, até hoje a última conversa que tive com ele continua sendo um dos meus maiores arrependimentos. Flashback, 8 anos atrás. Minato deveria ter esperado isso, vindo para Ryosanpaku de todos os lugares na calada da noite. Parado no pátio principal do dojo, ele se viu cercado por todos os mestres presentes, todas as pessoas com quem ele havia entrado em conflito em algum momento nos últimos anos. Os atuais mestres do Ryosanpaku Dojo, Furinji Ayato, Koetsuji Akizami, Midou Kai e Apachai Opachai, bem como seu aluno de classe especializada Ogata e Shinsai. Nenhum deles parecia estar dando a ele qualquer espaço para fazer um movimento, mas dos 5 ele sabia muito bem para onde iria se as coisas realmente desmoronassem. Ogata-kun, você realmente deveria esperar um pouco mais antes de se envolver em algo assim, Minato disse na direção do mais jovem dos lutadores reunidos. Se eu realmente quisesse fugir, eu estaria indo direto para você como ponto fraco. Ele notou que sua tentativa de dar conselhos apenas parecia irritar o homem de cabelos brancos sem querer. Desculpe. Sem ofensa. Antes que ele pudesse perder a paciência, Ogata foi recebido com um olhar gelado de Ayato, levando o homem mais jovem a impedir que sua mão atacasse alguém com quem ele ainda não conseguia igualar os golpes. Apachai claramente queria obter um pedaço de Minato também, apesar de estar cercado por 4 artistas marciais de nível mestre, havia algo estranho em Minato. Ele parecia distante. Como se ele já estivesse resignado com alguma coisa, e qualquer coisa que acontecesse ali não importasse. Uma briga não era o motivo de ele estar ali. Nada disso era nem um pouco do estilo de Minato. O caminho de menor resistência e derramamento de sangue foi o seu caminho, mesmo com suas práticas mais Satsujinken. O mais afável com Minato, apesar de sua rivalidade, e o mais acostumado com seus maneirismos e personalidade, Akizami percebeu isso e deu um passo à frente. Minato não vacilou ou se preparou para o combate nem um pouco. Namikaze-san, você parece horrível. O sorriso de Minato nem alcançou seus olhos. Era mais oco do que qualquer coisa que ele já tinha visto do Jounin geralmente honesto e genuíno. Eu acho que realmente não consigo tirar isso do meu rosto. Posso, Akizami-san? Algo estava errado. Akizami não sabia o que, mas algo estava terrivelmente errado. Nada sobre Minato parecia certo. O que aconteceu? A pergunta de Akizami foi interrompida por Minato levantando a mão. A mágoa em seus olhos era claramente evidente e o calou instantaneamente, embora a expressão não fosse dirigida a nada que ele tivesse feito. Foi um passo longe demais, disse ele enigmaticamente, eu não ia fazer isso. Eu não poderia me permitir fazer isso, mesmo que isso me assegurasse como um dos 9 punhos uma sombra. Do que você está falando? Ogata perguntou calmamente antes que qualquer um dos mestres pudesse, seus olhos examinando cuidadosamente o ninja loiro diante dele. Você realmente nos contaria qualquer coisa sobre as ações de Yami? Nada do que eu fiz foi para Yami. Na verdade não, Minato afirmou com um aceno de cabeça, foi tudo para Konoha. Minha missão era chegar o mais longe possível com eles e tentar ganhar uma posição para quebrar eles de dentro. Mas nunca houve qualquer saída deles. Estou profundamente escondido sem saída, e não posso mais fazer isso. O que Yami queria de mim a seguir era demais. Do jeito que ele falava, parecia que ia fazer algo drástico, permanente. Final. E não parecia que seria para seu benefício.
O que você vai fazer, jovem? Ayato perguntou, percebendo que a Kizami tinha, que algo estava errado. Nós podemos ajudá-lo. Não faça nada tolo. Um sorriso contente se formou no rosto de Minato, como se essas palavras fossem tudo o que ele precisava ouvir para ter certeza de algo reconfortante. É tarde demais para isso, eu tenho medo. Isso é algo que eu fiz sozinho. Foi minha decisão depois eu aprendi que eles tinham grandes planos. Não há realmente nada que vocês quatro possam fazer. A sobrancelha de Ogata se contorceu quase inexistente com o pensamento de não ser considerado no mesmo fôlego que os outros mestres, até mesmo a Pachai que era mais jovem que ele. Eu só tenho uma coisa a perguntar se você realmente está oferecendo, disse Minato com um largo sorriso no rosto antes de aparentemente desaparecer da existência. Nenhuma poeira ou fumaça, nada para esconder seus movimentos. Ele simplesmente estava lá em um momento e sumiu no próximo, e nenhum deles sequer piscou. Pela primeira vez, Ayato não conseguiu seguir seus movimentos por uma instância. Querido Deus, ele realmente se tornou tão rápido? O homem era realmente um gênio da velocidade. Suas palavras finais pareciam levar o vento de volta para eles também. Ninjas não são como Yami. Eles não são Satsujinkin, mas também não são Katsujinkin. Se você encontrar meu filho, dê a ele a chance de fazer suas próprias escolhas, ser seu próprio homem, para que ele nunca tenha para colocar a si mesmo ou seus entes queridos na posição que eu tenho. Flashback final. 20x. Ele estava escondido dentro de Yami e explicou a Ayato para o benefício de Naruto depois de contar a ele sobre seu último encontro com Minato, enviado por Konoha como um traidor das artes ninja, cansado da maneira como o ninja operava. Isso, mas Minato foi leal a Konoha até o amargo fim. Mas por quê? Isso nunca explicou o que aconteceu? Quem o matou? Quem em Yami fez isso? Tomando o silêncio de Ayato como um sinal de outra coisa, os punhos de Naruto tremeram no chão. Ninguém em Yami os matou, não é? Receio que não, disse Ayato, soltando um grande suspiro. E aqui ele não estava tentando transformar Naruto em seu próprio modo de vida, seus pais estavam em um impasse. Havia algo que Yami queria deles que eles não estavam dispostos a dar para continuar com sua missão. Tinha Yami os matou, no entanto, não haveria um único mestre no mundo subterrâneo das artes marciais que não soubesse disso. O fato de que ninguém sabe o que aconteceu além de Jiraiya e o fato de que ele não tomou uma ordem deles em vários anos confirma que eles morreram nas mãos de Konobekakuri. E isso era tudo o que ele sabia. Não faço ideia de quem fez isso, quantos foram necessários ou qualquer coisa do tipo. Os ninjas lidavam com os problemas dos ninjas, e na melhor das hipóteses, mantinham os forasteiros à distância. Você só estava a par do que eles permitiram que você soubesse, e apenas porque eles precisavam que você soubesse para fazer o que eles queriam que você fizesse. Minato e Kushina mais ou menos desistiram e consideraram morrer nas mãos de seu clã uma alternativa melhor do que qualquer coisa que Yami quisesse deles para garantir seu status entre eles. No que diz respeito à maior parte da população ninja, Minato era um traidor. Isso foi inteiramente planejado, para que seu subterfúgio contra Yami pudesse realmente funcionar em primeiro lugar. Dependendo da natureza de seu disfarce profundo, você poderia contar o número de pessoas dentro da organização de Konoha que saberiam que ele estava trabalhando para eles por um lado, e você ainda teria mais do que provavelmente 3 ou 4 dedos restantes. Aquela mão. Era assim que a cobertura profunda funcionava, ninguém poderia saber que você estava realmente fingindo. A cultura e a santidade da pátria vinham antes de tudo. Tudo. Mais uma vez, Naruto foi confrontado com o fato de que, como um ninja, quando você morreu sozinho com apenas um punhado de pessoas sabendo ou se importando, não importa o quanto você trabalhasse ou o que você lutasse para conseguir por Konoha. Naruto estava chateado. Se ele rangesse os dentes com mais força, poderia quebrá-los. Ele não conseguia ficar com raiva dos ninjas. Todos fizeram o que se esperava deles com as informações que tinham. Esse tinha sido o ponto de cobertura profunda. Como todos eles deveriam saber que Minato não tinha sido realmente um traidor. As chances eram de que apenas Jiraiya e um outro soubessem a verdade. Jiraiya como contato e manipulador de Minato para a missão, e o Kage que permitiu a missão em primeiro lugar. Sua raiva recaiu sobre o Kage que havia dado ao Jounin leal tal missão, permitiu que ele aceitasse e depois se recusou a testar por ele no final. Ele sabia que isso destruiria completamente os méritos de uma missão secreta, mas Naruto foi reconhecidamente egoísta neste caso. Ele queria estar com seus pais. Ainda assim, nunca houve uma saída.
Mesmo que Minato e Kushina tivessem vivido para ver o fim de Yami, vivido para vê-lo derrubado, eles ainda seriam traidores aos olhos do clã. Eles nunca mais seriam vistos como ninjas de Konoha. E então atingiu o loiro normalmente ensolarado como uma tonelada de tijolos. Ayato se perguntou se havia algo errado quando ele começou a ver lágrimas silenciosas caindo dos olhos de Naruto. Ele queria dizer algo para ajudar, mas pelo pequeno e compreensivo sorriso no rosto de Naruto, era evidente que Naruto não precisava de nenhuma ajuda ou segurança. Eles iam se aposentar, Naruto disse baixinho. Não haveria volta depois que eles terminassem com Yami, mas ninguém em Konoha sabe onde fica minha casa. A casa deles, se eles soubessem, foi o primeiro lugar onde eles enviaram o esquadrão Genin para matá-lo. Quando eles finalmente conseguissem o suficiente para Konoha derrubar Yami, eles iriam desaparecer. Foi assim que ocorreu a aposentadoria. Sim, isso fazia sentido. Até então, Naruto provavelmente teria sido um ninja por um curto período de tempo. Como eles teriam resolvido isso era um mistério, mas ele acreditava no planejamento e na inteligência de seus pais. Eles teriam feito isso para que pudessem ficar todos juntos. Agora era tudo uma questão de compreensão. Compreender exatamente o que foi que jogou a chave em tudo. Algo assustou Minato na medida em que ele surtou. Ele e Kushina consideraram algo proposto a eles por Yami como inadmissível. Bem, se eles escolheram uma missão como essa para lutar contra Yami, deve haver uma razão para isso, disse Naruto, levantando-se de onde estava sentado e puxando os óculos sobre os olhos. Eu fiz isso de qualquer maneira pelos meus amigos, mas pelo menos agora. Ele parou, dando a Ayato um grande sorriso e estendeu a mão. Obrigado por me contar tudo isso. Às vezes você está bem. Ayato assentiu e apertou amigavelmente com o jovem Nuke Nino. A qualquer hora, meu garoto. Isso foi mais difícil do que ele pensou que seria. Uma das coisas mais desagradáveis que teve de fazer em anos. Em vez de puxar um band-aid, Ayato teria primeiro comparado a arrancar dentes. Ainda assim, com os problemas de Naruto. Ele esperava que as coisas fossem muito piores. Ele estava orgulhoso do aparente controle de Naruto. O menino parecia um pouco impulsivo demais para digerir com segurança aquela notícia sem o agente calmante do chá, mas mesmo assim ele fez um bom trabalho em manter a calma. Ao sair sozinho, Naruto caminhou pelo jardim perto do poste envolto em cordas nas quais Kenichi frequentemente praticava suas técnicas de golpe. Hag! Passando por ele, Naruto soltou um grito gutural e esmagou a mão direita com a técnica Rasengan. Ele se partiu ao meio e voou para o quintal, mas ele não deu uma segunda olhada quando pulou o muro e partiu. Sua mão direita, cortada no reino vindo pela madeira irregular do poste quebrado, deixou um rastro de sangue atrás dele por todo o caminho. Ele não percebeu por horas até muito depois de chegar em casa. 20x. Em outro lugar no Japão. Ogata riu para si mesmo enquanto olhava para seus discípulos após o treinamento. Ryuto ficou alto e sorrindo como se perguntasse o que viria a seguir. Berserker tentou o seu melhor para parecer indiferente e impassível, mas seus joelhos estavam fracos e o suor escorria de seu rosto muito depois de sua sessão ter sido concluída. Vá! O mestre é tão duro! Rime exclamou, sentando-se de joelhos de exaustão. Por que hoje tem que ser tão difícil? Bem, eu não quero ver meus discípulos falharem afinal, disse Ogata, a maior parte de seu rosto disfarçado por seu capuz. Jian foi derrotado, e enquanto Yami não sofre derrota pelos discípulos dos 9 punhos, uma sombra levemente, posso assegurar-lhe que ser um príncipe não fez nada para salvá-lo da ira de Genazad. Rimi levantou a mão como se estivesse na aula. O Kensei-sama, eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma resposta. Ele respondeu com um sorriso. Bem, eu só estava pensando, se Suparna deveria ser o único discípulo dos 10 principais mestres, por que ele ainda não foi atrás do discípulo de Ryosanpaku? Rimi olhou para Ryuto momentaneamente com um rubor no rosto, sem ofensa a Ryuto-sama. Foi apenas uma pergunta. Ogata observou que, apesar de seu silêncio, Ryuto também estava interessado na resposta. Se o objetivo era provar que Yami deveria ser o futuro das artes marciais, eles não enviariam seu herdeiro atrás do herdeiro de Ryosanpaku apenas para acabar com tudo? Foi apenas estranho. Eles estavam dando a Shirahama Kenichi a chance de ficar mais forte. Forte o suficiente para revidar. Fazendo sinal para os jovens o seguirem, Ogata decidiu explicar, é porque Yami não está convencido de que Kanoushou seja a melhor escolha. Mas ele é o mais forte, não é?
Remy perguntou, sua natureza permitindo que ela fizesse as perguntas que Berserker não se incomodaria, ou que Ryuto apenas ponderaria para si mesmo em vez de falar em voz alta. Ele está recebendo treinamento para isso desde que era muito jovem. Não, ele foi escolhido para treinar com o Go Akira desde a juventude, especificou Ogata. Não foi decidido até pouco depois de ele ter sido trazido para a posse de Yami que ele seria o único que herdaria tudo como único discípulo. E o motivo da demora foi simples. Ele não foi a primeira escolha. Ele é perfeito demais. 3 conjuntos de passos pararam quando Ryuto, Berserker e Remy absorveram aquele toque de informação. Shou não era o discípulo único original. Então o que aconteceu? Ryuto finalmente perguntou, observando Ogata continuar a caminhar para frente como se o resto deles nunca tivesse parado. O que fez com que o título fosse dado a ele se ele não deveria ser o único? Como dizer isso? Havia tantas maneiras, havia complicações. Complicações? Sim, vamos deixar por isso mesmo. Remy correu atrás de Ogata para continuar a tentar arrancar algumas boas informações dele antes de se retirar para a noite. Vamos. Remy quer saber mais do que isso. Kensei-sama, você não pode dizer mais nada sobre isso. Acho que posso, disse Ogata, parando em uma porta que dava para seus aposentos. Tudo bem. O primeiro garoto pretendia ser o discípulo único, as coisas foram arranjadas para que fosse um graduado ninja, o filho de um então membro. Quando o homem descobriu, no entanto, as coisas desmoronaram. O menino está fora de nossa influência agora, infelizmente, já que um ninja tinha sido a escolha ideal por vários motivos. Os olhos de Ryuto se arregalaram e ao ver seu mestre se virar para parcialmente encontrar seu olhar, ele viu o brilho nos olhos de Ogata. Ele tinha sido vago. Expressamente vago, como se um deles devesse entender algo do que ele disse. Ele teria sido mais preciso se não fosse alguém que eles ainda não conheciam, e havia um ninja que ele e Berserker conheciam sem dúvida. Mas era impossível, não era? Ryuto, nós nunca dissemos a Shou que ele era a segunda escolha. Ogata disse em conclusão, sinta-se à vontade para informá-lo desse fato, se assim o desejar. Um sorriso veio para o adolescente de óculos de cabelo roxo enquanto ele se virava para seguir seu próprio caminho. Vou manter isso em mente, Kensei-sama. Que melhor maneira de quebrar alguém que deveria ser perfeito do que dizer a eles que eles deveriam estar abaixo de um desistente? Era quase demais para ele conter sua alegria. Sua reação, seja ao ouvi-lo ou algum tempo depois do fato, seria incrível. Remy observou seu amado Odin partir, mas curiosamente se perguntou o que ele achava engraçado o suficiente para que seus ombros balançassem em uma risada silenciosa. Remy não entende, disse ela para si mesma antes de olhar para cima e para Berserker. Que tal você? A única resposta que a garota recebeu em troca foi o estouro de chiclete. Mou, você é tão chato. 20x. Alguns dias depois, Tóquio, Japão, clínica de Tsunade. Nunca parou. Simplesmente não podia. Trabalho, trabalho, trabalho. Naruto, Tenten e Shikamaru eram todos bons o suficiente para dividir as missões de baixo nível entre eles pela renda adicional que isso traria. Foi tudo apenas um bom treinamento situacional, mesmo que as missões não levassem ao combate. Não deu a Naruto muito tempo para pensar em seus pais, o que poderia ter sido melhor. Jiraiya pode ter pretendido isso desde o início. Depois de supervisionar a segurança de um transporte de drogas que poderia ter sido revertido com um grande lucro nas ruas para uma pequena clínica em Tóquio, Naruto estava simplesmente esperando a ligação de Jiraiya informando que o pagamento da conclusão havia sido feito para que ele pudesse ir para casa. Ajudou o fato de ele estar trabalhando como segurança para uma entrega em um lugar que já havia estado antes. Deitar no telhado da clínica de Tsunade provavelmente não foi a coisa mais inteligente que Naruto já fez, mas ele não se importava. Era bem confortável. Ele não viu o que Shikamaru viu apenas olhando para as nuvens, mas ele poderia pelo menos dizer que tentou. Não era como se ele estivesse se escondendo ou algo assim, já que era muito fácil para o aprendiz adolescente de cabelo rosa de Tsunade encontrá-lo e escalar para chegar até ele. Então, Sakura disse, sentando-se ao lado de onde Naruto deitou para olhar para o céu, obrigado por supervisionar aquela remessa. Era apenas uma conversa fiada que ela escolheu iniciar com alguém que realmente parecia que precisava de um amigo. Você não tem ideia de quantos bandidos de pequeno porte tentam apertar pequenas clínicas como esta, tirando remédios e coisas assim. Oh! Não se preocupe com isso, Naruto respondeu de volta. Era seu trabalho de qualquer maneira.
Chutar alguns capangas empunhando correntes e bastões enquanto o caminhão carregava os produtos médicos foi a coisa mais extenuante que ele teve que fazer. Sakura franziu a testa com a resposta um tanto desdenhosa. Ela esperava uma resposta mais confiante que teria exclamado quão incrível ele era em tantas palavras. Pelo que Jiraiya disse a Tsunade, Tsunade disse a ela, Naruto normalmente era bastante impetuoso, barulhento e enérgico. Esse tipo de coisa normalmente a teria irritado além da crença se fosse constante, mas o que ela estava recebendo agora era tão diferente do que ela esperava depois do primeiro encontro que era desconcertante. Algo está errado? Sakura perguntou, notando sua mão direita fortemente enfaixada. Você se machucou durante o trabalho? Precisa que eu dê uma olhada. Percebendo que ela estava olhando para a mão dele que ele nem conseguia se lembrar de machucar alguns dias atrás, Naruto balançou a cabeça, para o quão mal ele cortou a mão se ainda a mantinha coberta, e, estou agindo de forma estranha. Desculpe. Só tem algumas coisas acontecendo aqui em cima, declarou ele, cutucando-se no cabeça. Se você ouvir o que Jiraiya-san diz a Tsunade Shishou sobre você, não há muito o que fazer por aí, Sakura indicou, escondendo a boca maliciosamente com o punho enquanto tentava atrair Naruto para um estereótipo refutação. Foi quase automático. O quê? Foda-se ele, Tebaio! Naruto exclamou instantaneamente, antes de cobrir a boca com o deslize da língua. A leve risada de Sakura o deixou saber que incitá-lo a uma resposta turbulenta era o que ela queria. Eu não quis dizer isso. Sim, ele sabia, e Sakura sabia disso. Ela não era de travessuras imprudentes ou vulgaridade extensa, mas estava tudo bem apenas uma vez. Ele teria que se controlar no futuro perto dela, mas apenas saber que ele estava bem o suficiente para ser ele mesmo era o suficiente. Apenas certifique-se de cuidar de sua boca um pouco mais no futuro. Não, eles não eram realmente amigos nem nada, não no momento, mas ver alguém como Naruto no lixo era como observar um cachorrinho chutado. Você tinha que ser insensível para não sentir algo. Seu rosto era simplesmente muito emotivo para ser ignorado quando ele estava indisposto. Isso, e ele representava algo que a intrigava bastante. Então, como é ser um ninja? Sakura realmente não conhecia uma maneira astuta de entrar na conversa para muito embaraço dela, mas ela era naturalmente curiosa. Seu chefe tinha sido mas absolutamente nunca disse nada sobre isso. Foi embaraçoso que ela deixou escapar tão sem rodeios, no entanto. Se você não se importa que eu pergunte, quero dizer. Claro, Tsunade forçou a aprender como se defender em seu corpo antes de aceitá-la como qualquer tipo de empregada, mas ela não era uma artista marcial legítima. Ela só sabia o básico e algumas coisas complicadas que ela poderia fazer em uma pitada. A vida era um mistério para ela. Honestamente. Naruto disse para a garota de cabelo rosa antes de abrir um leve sorriso, é realmente uma merda. De todas as admissões que ela esperava sobre a experiência ninja, ela não estava preparada para essa. Sim. Eu não acho que posso mencionar uma coisa boa que vem sendo um ninja por si só. E quanto a ser durão ou forte? Demorou um momento para pensar, mas Naruto deu uma resposta bastante bem processada que quase o surpreendeu. Você pode ser forte com qualquer outra arte marcial e ter que se sacrificar muito menos por isso. 8 exemplos diferentes disso de cabeça. Acho que se você encontrar alguém que é um ninja feliz, não é porque ele é um ninja. Porque ser um ninja não era o que o fazia feliz. Eram as pessoas que ele conheceu e interagiu durante seu tempo como ninja. Foram as dificuldades que ele superou enquanto era um ninja que ele podia olhar para trás e dizer que suportou. Bem, por que fazer isso, então? Eita! Novamente com outra pergunta penetrante. E foi penetrante. Foi muito bom, na verdade. Virando-se de lado para olhar para Sakura sentada com os joelhos cruzados na beira do telhado, ele deu a ela um olhar vacilante em troca do olhar inquisitivo dela. Como ele explicou isso? Aparentemente, seu desconforto em tentar encontrar uma maneira de respondê-la era evidente o suficiente para fazê-la desistir do assunto, pois Sakura apenas balançou a cabeça e zombou antes de olhar para o pôr do sol. Não se preocupe com isso, ela finalmente disse, determinando que algumas revelações teriam que esperar para mais tarde. Bem. Algumas coisas ele poderia responder profundamente, e algumas outras coisas tudo que ele poderia dar a você era um olhar estúpido. Às vezes não era mais complicado do que isso. Sakura! A voz de Tsunade gritou de dentro, o servente de Jiraiya está com você em algum lugar? Eu já enviei a Jiraiya o resto do maldito dinheiro, então mande-o para casa. Ele está comigo, Tsunade Shishou.
Sakura gritou de volta antes de se virar para Naruto. Bem, acho que essa é a sua deixa. Até a próxima vez, eu acho. Sentando-se energicamente, Naruto se levantou e chutou as pernas para fora para obter um pouco de mola de volta para eles, claro. Não seja um estranho se você estiver no meu pescoço. Você pode pensar que meus amigos são interessantes se você os conhece. Sakura acenou para ele enquanto ele decolava pelos telhados baixos para tentar chegar à estação de trem. Que garoto estranho. Um cara legal embora. Era uma pena que Tsunade não parecesse gostar muito dele, mas, novamente, Tsunade não gostava de muitas pessoas. Isso foi o que Naruto pensou quando deixou o bairro onde ficava a clínica. Tsunade estava aposentado. Se isso significava o que ele pensava, significava que ela foi excomungada de Konoha por qualquer motivo e estava se escondendo por causa de sua paz de espírito. Perguntar sobre as circunstâncias de sua aposentadoria provavelmente teria sido de mau gosto e provavelmente o levaria ao chão. No entanto, surgiria em algum lugar abaixo da linha. O raro senso de melhor julgamento de Naruto prevaleceu hoje, mas ele sabia muito bem que seria burro e tocaria no assunto mais tarde. A sorte comum de Uzumaki faria com que aquela tempestade de fogo fosse desencadeada mais cedo ou mais tarde. No momento ele tinha que voltar para a cidade. Havia outra missão que ele tinha que cumprir, da qual havia sido informado no início da semana e, francamente, ele tinha sentimentos confusos sobre isso. 20x. Um dia depois, Ilha do Desespero. Um torneio? Um torneio de eliminação de estilo aberto apenas para lutadores com menos de 20 anos? É claro. O único cenário que todo ninja convencional desprezaria com cada grama de seu ser e pisaria com cautela ao ter que enfrentar. E Ryo Zanpaku foi convidado para lutar nele. Porque era assim que a sorte deles tendia a mudar. Você realmente deveria animar Naruto, Appa. Appa Chai exclamou enquanto observava Naruto se inclinar sobre o lado do navio de madeira que era propriedade de Ryo Zanpaku. Torneios são divertidos. Toneladas de pessoas para bater. Nenhum deles dura mais do que um golpe meu, mas ainda é divertido. Em resposta, Naruto apenas bateu com a cabeça na amurada do navio repetidamente, fazendo isso pelos meus amigos. Fazendo isso pelos meus amigos. Ele repetiu para si mesmo em sua cabeça como seu mantra, finalmente se preparando psicologicamente o suficiente para aceitar o fato de que ele estaria lutando em exibição como um pônei de exibição. Na verdade, parecia legal. De qualquer forma, muitas pessoas não o viam fazer coisas legais com regularidade, certo? Vou ganhar este torneio e ganhar dinheiro suficiente para comprar um carro legal ou algo assim. Apa! E depois das férias de verão, quando voltamos para a escola, todo mundo fica tipo, o que você fez durante o intervalo, Naruto? E eu fico tipo, ganhei um torneio e comprei essa porcaria de carro. Sim. Pneus grandes e gordos e tudo, apa. E as garotas vão gritar. Porque as mulheres adoram carros velozes e os garanhões que os dirigem. Mackenzie acrescentou, jogando um braço sobre o ombro de Naruto enquanto ele e a Pachai continuavam jogando o jogo de inflar o ego do jovem ninja para a batalha. Esse é um objetivo que vale a pena lutar pelo meu garoto. Akizami sorriu e balançou a cabeça ao ver a atitude excitável de Naruto que estava afetando a Pachai contagiosamente. Ele está confiante, disse ele a Shigure, que o observava do topo do abrigo do leme. Espero que esse tipo de atitude se espalhe para nosso discípulo mais forte. Ponto. Não muito, disse Shigure adicionou, sua sobrancelha contraindo sutilmente em Naruto encontrando algum tipo de terreno equilibrado com o mestre pervertido do Kenpo chinês. Talvez ela pudesse arrancar um pouco dele antes das lutas começarem, porque enquanto um Naruto confiante era bom e bom, ele tinha uma propensão a nunca fazer meia boca em nada, incluindo sua própria autoconfiança. Com a ilha destinada ao torneio cercando-os em 3 lados de onde atracaram, Kenichi não pôde deixar de olhar. Penhascos rochosos cercavam toda a ilha com uma fortaleza de um castelo marcando a maior parte da terra utilizável. O Japão tinha milhares de ilhas, centenas que eram habitáveis, então pensar que um lugar como este poderia existir não era muito difícil. Isso não tornava o fato de que deveriam entrar mais fácil de engolir. Pelo menos antes ele tinha um irmão em seu desespero em Naruto. Agora Naruto parecia estar disposto a cortar a juba de um leão adormecido, ele estava tão irritado. Como ele pode estar tão empolgado? Kenichi perguntou, observando Naruto pular do lado do navio para o cais desolado. Ele parecia miserável um segundo atrás. Mil encolheu os ombros enquanto ela e Kenichi também desembarcavam do navio oceânico.
embora optando por usar o método mais pedestre da prancha em vez de pular. A mudança de comportamento de Naruto pode ter sido porque eles estavam literalmente parados nos portões da frente do inimigo e ele não queria parecer fraco. Então, novamente, poderia ter sido apenas porque era assim que ele era. Sakaki saiu do navio com seu desdém casual habitual em seu rosto, TCH, ninguém para nos receber, e todo esse lugar parece uma armadilha. Havia apenas um lugar para qualquer navio atracar, em um bolsão interior cercado por todos os lados, exceto a saída e entrada do oceano, por penhascos altos e fortificados. Se o inimigo quisesse, eles poderiam ter concentrado um ataque assassino ao redor e acima deles. Ayato riu enquanto caminhava com os outros para os enormes portões da frente que marcavam a única maneira de entrar e sair da fortaleza. É uma armadilha, mas ao mesmo tempo não é. Yami quer provar que eles são os melhor do que Ryosanpaku em combate direto. Nada menos do que isso fará em sua tentativa de provar que Satsujinkin é o mais forte. Mais uma vez Naruto disse, olhando para o portão que superava o de Ryosanpaku de longe em seu tamanho e o fato de que, devido à forma como ele havia sido construído em uma parede do penhasco, não havia como pular ou contorná-lo. Eu não me importo com esse Satsujinkin, Katsujinkin blá. Você não precisa se qualificar para mim porque estou fazendo isso. Shigure me pediu, e isso é tudo que importa. De pé perto do final do bando dos mestres Ryosanpaku, Shigure escondeu seu sorriso dos outros. Por menor que fosse, ele é um bom menino. Não demorou muito para ela fazer Naruto ir. Depois que o convite para a ilha foi recebido para o torneio de luta desesperada dos discípulos, em vez de permitir que os outros tentassem convencer Naruto a ir primeiro por um caminho indireto, que era o que eles teriam feito de outra forma, Shigure simplesmente chamou Naruto de lado e perguntou ele diretamente. Mais uma vez, embora isso não tivesse funcionado se algum dos outros mestres tivesse tentado, foi Shigure quem o fez. Portanto, Naruto concordou facilmente, embora Jiraiya tenha ameaçado chutá-lo depois que ele chegasse em casa e dissesse o que ele passaria uma semana fazendo. Não foi bem no começo. Claro, houve muitos gritos, alguns tapas na cabeça e muitos comentários otários sendo jogados na direção de Naruto. Eles foram completamente ignorados até que a mochila de Naruto estava pronta para uma viagem e ele estava fora de casa. Horas depois, antes de sair do alcance do serviço telefônico, Naruto ligou para casa e criticou Jiraiya verbalmente com um discurso bastante colorido de 5 minutos, contando ao homem sobre sua opinião e onde ele achava que poderia colocá-la. Apenas faça uma boa viagem, pirralho. E guarde aquele jutsu que venho ensinando a você no bolso de trás, a menos que você precise absolutamente dele. Quanto menos movimentos as pessoas viram, melhor será para você. Uma resposta bastante dócil, e não uma que se esperava a princípio. Embora de alguma forma ele sentisse que se soltar verbalmente em Jiraiya deixou o homem à vontade após a semana bastante mal-humorada que ele teve depois de ouvir sobre seus pais. Minato e Kushina não eram um assunto que Jiraiya gostava. Foi um dos verdadeiros pontos negros de sua vida ter sido impotente para ajudar Minato de maneira relevante. Mas Jiraiya estava bem ciente de que ele não era o pai das crianças ninjas, quer ele tivesse interesse em seu desenvolvimento ou não. Por que esse portão é tão ameaçador? Kenichi perguntou retoricamente. É como a porta de entrada para o inferno ou algo assim. Alguns diriam que é um presságio, Ayato admitiu com um golpe de seu queixo barbudo. Havia algo naturalmente divertido em tentar assustar Kenichi. Mesmo depois de tudo que ele tinha visto até aquele ponto, ele ainda podia se assustar facilmente. Bem. Todos nós temos que morrer algum dia, em Kenshan. Como se respondesse às palavras reveladoras do velho mestre lendário, os enormes portões se abriram para receber o contingente de Ryosanpaku. Kenichi teve que ser impedido de recuar para o barco por 1000 após essa ocorrência ameaçadora, fosse convite para entrar ou não, não importava. Ainda era assustador. Ao contrário de fora, por dentro parecia mais o céu do que o inferno que parecia a princípio. Atrás de um portão menor e mais reservado de barras de ferro ficava um resort à beira da piscina que só parecia estar aberto aos ricos e poderosos, pelo menos a julgar pelo alto calibre das mulheres que povoavam a área à beira da piscina. O coração de Kensei quase parou várias vezes só de olhar de longe. Melhor. Armadilha. Sempre. 20x. Mais tarde naquela noite, houve um banquete na noite de abertura. Uma festa chique de figurões do submundo que vieram assistir ao esporte sangrento e se divertir, um lugar para as equipes relaxarem e serem apresentadas à competição antes do início do torneio amanhã.
Aparentemente, a Shadowlands achou prudente invadir a festa e se intrometer no torneio. Era muita dor de cabeça descobrir como eles chegaram lá, então Naruto não perguntou. Às vezes parecia haver algum tipo de força cósmica que reunia coisas como essa. Ele se hospedou nos quartos reservados aos competidores e não se aventurou a ir à festa. Eles não tinham ramen, então ele não iria assistir um bando de convidados criminosos do anfitrião do torneio andando por aí medindo como um galo de briga. Mostrar foi bom. Na verdade, era um dos passatempos favoritos de Naruto quando a situação permitia. Ser desfilado como um cavalo de exibição, por outro lado, o desencadeou. Não era a mesma coisa. Se as pessoas iriam olhar para ele e avaliá-lo, seria em seus termos, não enquanto ele estivesse sendo avaliado como um pedaço de carne no matadouro. Portanto, o treino era a ordem da noite, apenas para se manter afiado para as batalhas do dia seguinte, mesmo depois que a festa terminasse e os competidores se retirassem para seus aposentos para descansar para os desafios que o aguardavam pela manhã. Você deveria guardar um pouco para amanhã, disse Kensei, tomando um momento para se acalmar de ser esbanjado pelas adoráveis atendentes femininas que haviam sido fornecidas para a festa de Ryosanpaku durante a estadia deles. Vamos, garoto, eu vou até emprestar um desses queridinhos para alguma companhia. Já ouvi eles dizerem que acham vocês uma gracinha, né, meninas? Todas as garotas concordaram, exceto uma cujo seio direito foi apalpado no processo, provocando um grito de surpresa dela. Naruto nunca deveria deixar Mackenzie e Jiraiya a menos de 1 km² um do outro se ele pudesse evitar. A modéstia de nenhuma mulher na orla do Pacífico estaria segura depois disso se ele o fizesse. Ele não tinha ideia de que golpe de fortuna divina havia impedido que isso acontecesse, provavelmente a mesma força cósmica que parecia conduzir a maioria das outras coisas estranhas que aconteciam ao seu redor. Deus tinha que ser uma mulher, e ela tinha que saber exatamente que tipo de catástrofe ocorreria se eles acontecessem. Dois superpervertidos no auge do desenvolvimento físico humano com muito tempo livre e um interesse compartilhado entre eles. Sim, foi definitivamente uma intervenção divina de algum tipo mantendo-os separados, por enquanto. Eu tenho bastante, Naruto respondeu, segurando o selo de carneiro na postura meditativa que Jiraiya lhe ensinou, sentado em uma tábua na beirada do corrimão da varanda. Seu senso de equilíbrio foi levado a todos os novos níveis devido ao velho sádico, já que ele não conseguia pensar em nenhum cenário em que não pudesse pousar em pé ou manobrar seu corpo no ar. Não se preocupe com eu. A noite estava tão calma, olhar para o resto da ilha de seu quarto era relaxante, apesar de ser o reduto de um traficante ilegal de armas. O chefe da Fênix Alliance suspirou em resignação e se consolou aconchegando a cabeça nos seios de outra empregada. Você é uma criança estranha. Eu nunca consegui lidar com você. As crianças devem ser simples para os adultos entenderem. Dom, você não sabe disso. Kensei gostava de Naruto. Suas interações com ele nos últimos anos sempre foram divertidas pelos poucos momentos que duraram, e depois que ele treinou no dojo, ele foi aceito pelos outros mestres, apesar de ser puramente aluno de Shigure. Além disso, pelo que ele descobriu de Ryo, sua filha Renka estava bastante apaixonada por ele, e ele não podia deixar de pensar que ela havia feito uma escolha interessante para se fascinar. Naruto riu e sorriu ao luar. Talvez vocês tenham me batido tão forte que eu não consigo manter uma vibração de linha de base? Pode ser sua culpa. Bobagem. É sua culpa por não saber de quem era o dojo que você estava tentando invadir, Kensei disse com um sorriso de bigode. Felizmente você ficou mais sábio nesse meio tempo. Ele tinha? Às vezes Naruto se perguntava. Certamente, ele era mais esperto em certas coisas, mas em outras ele não conseguia entender ou entender. Foi ele? Sua perspectiva foi distorcida? Para ser honesto, ele estava olhando para sua cultura do mundo ninja de fora. Ele era um estranho há vários anos a essa altura, e sua perspectiva era distorcida. Tinha que ter sido meio para dentro e meio para fora. Nem de um lado, nem do outro. O que ser um ninja realmente significava para ele? Foi mais do que apenas uma promessa que ele fez quando criança a seus pais falecidos. Tinha que ser. Ele era do tipo que cumpria todas as suas promessas, mas deve ter havido algo mais que o levou adiante. Com uma zombaria, Naruto pulou do corrimão e agarrou sua prancha de equilíbrio enquanto se dirigia para dentro. Pensar tanto não era seu estilo, não enquanto ele estava sentado parado sem fazer nada. Seus pensamentos só pareciam fluir quando sua adrenalina estava bombeando e havia perigo em andamento. Felizmente, ou infelizmente, haveria muito disso amanhã. 20x
em outro lugar na Ilha do Desespero. A missão era observar Uzumaki Naruto e determinar o momento apropriado para atacar. O mesmo que o primeiro esquadrão de Genin de Konoha que foi enviado após o Nuke Nina extraviado, apenas as pessoas que atualmente realizam a tarefa não tinham problemas de longa data com ele. Não havia ódio contra ele. Ao contrário, eles não o acompanharam no treinamento na pátria. Eles não o conheciam. Ele não era contemporâneo deles. Ele não significava nada para eles. Nada além do fato de que ele era o alvo e morreria. Ele precisava morrer. Foi considerado como tal por seu manipulador. Era tão simples quanto isso, e para ninjas como eles, era tudo o que precisavam saber. Uma vítima, um alvo. E foi isso. Danzo do Conselho Kage deu a eles ordens diretas como seu único manipulador e treinador, avaliar a situação e agir de acordo. Eles foram instruídos a seguir sua marca onde quer que pudessem, para garantir sua vitória sem sombra de dúvida desta vez, sem chance de escapar ou sobreviver. Quando Naruto estava sozinho, ele era extremamente difícil de rastrear. Enganosamente. Em sua cidade natal, quase não havia como acompanhá-lo por tempo suficiente para encontrar uma boa área para um ataque. Ele deslizou sem esforço pelas sombras e voltou para a luz simplesmente por hábito, para desviar os outros de seus padrões de viagem. Em locais públicos, ele nunca permitia que suas costas ficassem voltadas para qualquer lugar de onde pudesse emanar uma ameaça potencial. Quando ele não estava sozinho em um lugar onde eles pudessem realmente encontrá-lo, e ele não estava em Ryosanpaku, o que era evitado por razões óbvias, Naruto sempre tinha alguém ao seu redor capaz de apoiá-lo facilmente na batalha. Sempre. Em números. Ao menos 2. Ele provavelmente nem sabia que fazia isso, mas mantinha boa companhia o tempo todo, mesmo que a maioria de seus companheiros não fossem ninjas. Ele simplesmente odiava ficar sozinho. Se isso era devido à sua paranoia, ou simplesmente porque ele gostava de pessoas, estava em debate. De qualquer maneira, a catástrofe que ocorreu com o time Neji nunca mais aconteceria se ele pudesse evitar. Diga o que quiser sobre Naruto ser um desistente, mas ele aprendeu bem as lições. Ele geralmente tinha que sobreviver a eles primeiro. A Ilha do Desespero era a melhor abertura que eles teriam, e eles sabiam disso. Era um lugar horrível para entrar, mas a segurança deles era falha. Seu exterior era tão forte com sua configuração de fortaleza e poderosas muralhas carregadas de armas que nunca havia realmente nenhum intruso que entrasse. Seus guardas internos eram negligentes. Com todos os artistas marciais visitantes vindo para o torneio, estava abaixo das habilidades de um Chunin de alto nível se infiltrar. Uma equipe de Genin de alto nível como eles poderia fazer isso? Tudo o que eles precisavam fazer era entrar furtivamente. A partir daí, mover-se pelas instalações era mais fácil de fazer do que entrar, para começar. Mas este torneio foi interessante. Não por causa das artes marciais. Eles não se importavam com isso, já que nenhuma daquelas pessoas eram seus alvos, portanto, não importavam. Não, o torneio foi interessante pela oportunidade que apresentou. Eu acho, Sai disse para si mesmo enquanto olhava para sua equipe de 6 jovens genin uniformizados em máscaras de porcelana branca simples. Danzo-sama concordaria que um torneio sem truques ou saídas seria o momento ideal para exterminar o ninja desonesto Uzumaki Naruto. Era um torneio, então ele não podia correr. Ele não podia se esconder. Ele não podia evitar um conflito. Seus aliados de nível mestre não podiam interferir. Ninguém podia, porque era contra as regras. As probabilidades poderiam ser tão deliciosamente viradas a seu favor para acabar com sua vida, foi exatamente como Danzo os treinou. Tudo o que eles tinham que fazer era entrar na competição de alguma forma. Depois, com algum planejamento simples, eles coagiriam o menino a uma situação da qual ele não poderia escapar. Por que desta vez o atentado contra sua vida não foi motivado por uma vingança pessoal como foi com Hyuga Neji? Foi estritamente profissional. Foi por isso que eles existiram. Por que foram isolados das outras crianças ninja? Por que foram levados além do ponto de reconhecer a dor, o certo, o errado ou qualquer tipo de vínculo ou vínculo que não fosse o sagrado que eles tinham com sua terra natal? Enquanto os outros ninjas deveriam ser a mistura moderna do que era necessário para o ninjutsu sobreviver nos dias atuais, eles deveriam ser a forma mais pura do ideal shinobi de Danzo. Nada estava fora dos limites, desde que os atraísse para seu objetivo. Vamos conseguir nossa entrada neste torneio. Se era necessário derramar sangue ignorante para ficar em posição de atacar, que assim seja.